Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. A gente está aqui reunido, em poucas pessoas, para fazer esse culto, nosso primeiro culto online. Então, espere alguns erros de produção. Mas a gente está muito feliz de poder estar um pouquinho mais perto de vocês através da tecnologia, né? O que tem ajudado muito a gente nessa quarentena. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre discipulado e eu vou começar lendo um texto que Paulo se refere um pouco a isso. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Se você tiver com a sua Bíblia aí, senão você pode só escutar. 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto fala de uma passagem de Êxodo, quando Moisés desce do monte e ele depois cobre o rosto, porque o rosto dele brilhava e depois vai deixando de brilhar, e ele cobre o rosto para que as pessoas não percebam isso. E o discipulado, ele fala, o que Paulo está dizendo aqui é que agora a gente pode descobrir o nosso rosto, a gente pode ser uma pessoa falha e com dúvidas, e às vezes desobediente, né? Isso é comum. O nosso grande problema é quando a gente ainda tenta cobrir o rosto e esconder do nosso irmão, e esconder daqueles que cuidam de nós as nossas falhas e os nossos problemas. A gente quer que com esse culto e com esse momento que a gente está de quarentena, separado, não podendo estar juntos no nosso culto, a gente quer que você encontre um caminho, uma luz no fim do túnel através do discipulado, dessa pessoa que cuida de você, que quer caminhar com você e que quer de verdade te ajudar a crescer no conhecimento de Deus. O Espírito Santo é o grande mestre dessa obra, né, que coloca o poder dele no discipulado, nesse momento de confissão, de transparência, e traz a cura e o amadurecimento que a gente precisa. Então preste atenção na palavra, coloque o seu coração na mesa, assim, exponha seu coração diante dessa palavra e use as ferramentas que nós temos agora, que é a comunhão dos irmãos. Através da tecnologia, você poder ligar para alguém e dizer: olha, eu estou vivendo isso, eu preciso de ajuda. Vamos juntos descobrir o nosso rosto e permitir que o Espírito Santo nos transforme de glória em glória, tá bem? Eu vou orar e a gente vai ter um período de louvor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado nesse momento que nós estamos vivendo. Te louvamos, Senhor, pela tua igreja, te agradecemos pelo teu agir, pelo amor, Senhor, que nós temos um pelo outro. Pedimos que o Senhor aumente isso, Pai, que o Senhor nos ajude a nos amarmos ainda mais, a nos preocuparmos, Senhor, de uma forma sincera uns com os outros. Que o Senhor faça a sua igreja crescer em amor, Pai, nesse momento, em fidelidade uns aos outros também, Pai, e que haja esse cuidado sincero, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai, recebe o nosso amor, recebe o nosso coração, Pai, e que o Senhor use esse momento para fortalecer, Senhor, aqueles que estão nos escutando. Em nome de Jesus. Amém. Cadeias quebrará, os corações
Nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, Rei da glória. Confiamos em ti, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus. E não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu.
Levamos nossos olhos, nosso coração, nossa atenção cativa a Ti, Senhor Jesus. Nós Te amamos, nós Te amamos. Nós Te amamos essa manhã, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor e de manter uma igreja unida e fortificada em Ti, Senhor. Te amamos por esse tempo, Senhor, em que o Senhor tem nos ensinado a sermos igreja em família, Senhor, em nossas casas. Obrigado por esse tempo, Senhor, de fortificação, Senhor, por sentirmos a fortaleza que o Senhor é em nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês rapidamente sobre o assunto de hoje. Nós vamos enviar um material para aqueles que fazem parte da nossa comunidade e cobrem aí o nosso amigo o Pedrinho, João Pedro. Espero que esse momento aqui seja um momento de edificação para todos vocês. Vocês sabem que a igreja não para, a gente pode estar isolado fisicamente, mas nós estamos todos conectados aqui com a internet e também no nosso coração, no espírito. Rapidamente eu vou falar com vocês do assunto de hoje, que é discipulado. Eu vou começar lendo uma passagem bíblica que está em Atos, se você quiser abrir sua Bíblia aí. Está em Atos 14, 21, 22, tá bom? Deixa eu só pegar meu esquema aqui. Depois eu posso te mandar esse meu esquema, que é uma obra de arte praticamente, ó. Vou mostrar minha prancheta aqui. Eu gosto de fazer esses resumos que me ajudam a entender melhor os conceitos. E depois a gente pode estipular um valor para essa minha obra de arte. Brincadeira. Atos 14, 21 e 22 diz assim: depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Bom, com essas palavras eu quero encorajar vocês, eu quero fortalecer a fé de vocês, assim como Paulo fortaleceu a igreja nessa época. Se você estudar um pouquinho o livro de Atos, você vai ver o seguinte cenário que está no meu desenho. Paulo e Barnabé estavam numa viagem missionária, passando por vários lugares da Grécia.
e uma das cidades foi a cidade de Listra. Então imagina, na cidade de Listra, Paulo e Barnabé pregando o evangelho, treinando a igreja. E sabe o que aconteceu nessa cidade de Listra? Os judeus ficaram com muita inveja de Paulo e eles começaram a apedrejar Paulo e a persegui-lo a ponto de Paulo ser tido como morto. As pessoas literalmente arrastaram o corpo de Paulo para fora da cidade de Listra e falaram: esse cara está morto, nós conseguimos eliminar mais um cristão, mais um que falaria as palavras de Deus. Mas os amigos, os discípulos de Paulo se aproximam ali de Paulo, mesmo morto ou dado como morto, e conseguem arrastá-lo para outro lugar chamado Derbe, que é outra cidade. E a surpresa, a quase morte, não impediu Paulo de continuar pregando a mensagem de Jesus. Na cidade de Derbe, fala em Atos, que Paulo continuou fazendo discípulos, treinando discípulos, ele e Barnabé, e finalmente eles vão para Antioquia, que é o que a gente acabou de ler aqui. Paulo e Barnabé na Antioquia fortalecem novamente mais discípulos, fortalecem a igreja de Cristo, é uma igreja icônica, onde teve muitos discípulos, muito do mover de Deus. E então, finalmente na Antioquia, Paulo dá essa mensagem, que é o primeiro ponto nosso: é necessário sofrer para entrar no reino de Deus. Antes que vocês me apedrejem, eu quero dizer que essas são palavras de Paulo. É necessário muito sofrimento para entrar no reino de Deus. Mas a pergunta talvez que todos nós nos fazemos, e muitos pastores têm nos ajudado nisso, graças a Deus, você pode procurar depois no YouTube Porquê do Sofrimento, Coronavírus e o Cristão. Você vai encontrar pastores como o Tim Keller, aquele pastor da igreja Chácara Primavera aqui de Campinas também, o Ricardo Agreste, falam muito belamente sobre esse dilema nosso, onde o cristão não quer sofrer, mas o cristão sabe que precisa sofrer. E o que eu quero propor aqui é o seguinte: como o cristão sofre? De que forma você sofre? Para começar, nós sofremos quando nós lutamos contra a nossa própria carne. É um primeiro sofrimento. Nós sofremos quando nós lutamos contra o pecado, não é mesmo? O jovem cristão sofre quando ele entra numa universidade e todos os amigos dele estão fazendo o que dá na cabeça. Eles fazem coisas que vocês sabem que desagradam a palavra de Deus, mas o cristão sofre porque ele fala: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Assim como José disse: eu não quero pecar contra o meu Deus, eu sei que ele vê todas as coisas. E dessa forma é um tipo de sofrimento. Nós sofremos quando nós temos que perdoar a pessoa que nos ofende, não é mesmo? Quantos acham fácil perdoar aquele que te ofende ou aquele que te persegue, aquele que zomba de você? Mas como você já deve ter estudado, e nós estudamos ali na Igreja Amplitude, o Sermão do Monte, declarado ali em Mateus 5 a Mateus 7, e Jesus nos instrui ali a forma como o cristão deve viver na terra. E Jesus disse: olha, você vai dar outra face quando alguém te ofender. No final das contas, o cristão sabe que a recompensa dele vem de Jesus, não vem dos homens. A nossa aprovação, é gostoso receber elogios na terra. Eu fico muito feliz quando recebo um elogio no meu trabalho, por exemplo. Mas eu sei que no fim das contas, Deus é quem vê todo o meu trabalho, Deus é quem é a minha recompensa. E, bom, tudo isso para falar do sofrimento, mas o último ponto aqui do sofrimento nós sofremos mesmo quando nós fazemos o bem. Haja vista ao livro de Jó. E nem sempre nós podemos controlar as coisas que acontecem com a gente. O coronavírus é um exemplo disso. O mundo está em sofrimento. E o mundo não consegue entender, mas aqui o cristão tem uma esperança. Nós temos a esperança de que Deus vai voltar, de que Jesus vai voltar, de que Ele vai nos salvar, de que Ele vai restaurar todas as coisas. Por isso nós mantemos firme a nossa fé, assim como Paulo disse: mesmo no sofrimento, mesmo eu quase morrendo ali em Listra, eu continuo pregando o Evangelho, porque nós temos essa esperança. E para terminar, o sofrimento do cristão, um dos exemplos é
eu sofro quando eu tenho que abrir meu coração para um irmão ou para um líder e falar, olha, cuida de mim, me ensina a palavra de Deus, eu tenho algumas coisas a consertar na minha vida. Por isso eu encorajo vocês nessa manhã a praticarem o discipulado, já vamos explicar melhor. E esse é o ponto 2. Bom, para terminar o ponto do sofrimento de verdade agora Jesus nunca disse que ia te livrar de todo sofrimento, mas Ele disse que estaria em todo sofrimento com você. Tem tempestades que Deus não vai te livrar delas, mas Ele vai estar com você, assim como Ele esteve com os 3 amigos ali na Babilônia. Vamos para o segundo ponto, que são ordens finais de Jesus. Jesus deixou ordens finais para os discípulos quando Ele estava saindo da terra, você lembra disso? E uma principal foi: vão e façam discípulos. Isso está em Marcos 16:15 e também em Mateus 28, 19 e 20. Imagina essa cena. Jesus ia despedir deles depois de ter ficado 30 anos na terra. 30 anos na terra treinando, conversando com eles, 33 anos. 33 anos convivendo, fazendo amizade, treinando eles, e de repente Jesus fala: tchau, galera. Imagina a cena, é como uma mãe que vai sair de casa, ou um pai, e fala assim: olha, eu tô saindo de casa, mas lembra de desligar o feijão, lembra de dar banho no bebê, crianças, arrumem a sua cama, escovem os dentes, são as ordens principais, se vocês seguirem as ordens vai dar tudo certo. E Jesus deixa essa ordem final: gente, eu tô saindo, mas olha, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando para eles tudo que vocês têm aprendido, a obedecer as ordens que eu deixei para vocês. Isso você viu lá em Mateus 28, 19 e 20. Essa é a ordem que Jesus deixou então para nós, igreja. Mas o que é discipular? Talvez você está se perguntando, e a resposta está aí nessa passagem mesmo, de Mateus 28. Eu vou focar no versículo 20 mesmo, que é: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Eu gosto de definir dessa forma: discipular é ensinar alguém a obedecer as palavras de Deus. Discipular é ensinar alguém a aplicar as palavras de Deus na vida deles. Discipular compreende ensinar uma pessoa a viver de maneira agradável ao Espírito Santo. Simples assim. E o discipulado, o próximo ponto já, é uma ordem para toda a igreja. Não é só para a liderança. Não é só para o pastor da igreja local. Eu preciso de vocês, eu como líder, como pastor de igreja, eu preciso que o cristão entenda isso. Vocês cooperam na missão de Cristo dessa forma. Vocês cooperam na missão da igreja, discipulando, cuidando uns dos outros, ensinando para os outros a obedecer a palavra de Deus. Paulo e os primeiros discípulos de Jesus receberam essa ordem, e quando eles foram nas missões deles, eles continuavam formando discípulos e ensinando essa verdade. Vão e façam discípulos. É o que eles chamam de a grande comissão. Essa é a nossa grande comissão como igreja. O quarto ponto aqui é o penúltimo já. O discipulado foi um método que o próprio Jesus ensinou. De alguma forma, existe um poder quando as pessoas se unem para falar sobre as coisas de Deus. O Espírito Santo fala com a gente, fala entre nós. Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade de Deus. Eu como cristão vejo em partes, mas quando eu uno com o meu irmão, nós somos um corpo, e assim nós caminhamos como um corpo. Finalmente você vê na Bíblia, desde o Antigo Testamento, o Deus ensinando ao povo escolhido, que é o povo de Israel: vocês deverão ensinar os seus filhos. Isso está em Deuteronômio 11, 18 e 19, quando diz assim: ensinem a palavra de Deus a seus filhos, conversem a respeito delas, quando vocês estiverem no caminho, quando vocês estiverem acordando, caminhando, em todos os momentos. Esse foi o jeito que Deus escolheu para que o ensino acontecesse de forma marcante. Um ensinando ao outro, cristãos se unindo. Por isso nós queremos destacar a importância do discipulado nessa manhã. Ainda no Antigo Testamento você vai ver Moisés ensinando Josué, você vê Davi com Samuel, você vê Jesus ensinando seus próprios discípulos e por aí vai. O próprio exemplo de Paulo e Barnabé, que com certeza caminharam juntos e foi uma forma de discipulado. O último ponto no reino de Deus, o crescimento espiritual deve passar
pela trilha do discipulado. Gente, nós entendemos que se Deus nos deu essa ordem, é porque de alguma forma o discipulado, e somente o discipulado, vai produzir um efeito no crescimento espiritual do cristão. Eu posso crescer meditando na Bíblia, eu cresço escutando uma pregação, estudando sozinho teologia, porém o discipulado é fundamental se a igreja quer chegar à maturidade escrita em Efésios 4. Por isso eu encorajo vocês que têm tido dificuldade ou não têm praticado o discipulado. O discipulado vai mudar a sua vida, você não tem a dúvida. E para terminar de verdade agora, porque o pastor ele costuma adiar várias vezes, né, o fim da mensagem, mas de verdade, uma pessoa somente vai conseguir fornecer um discipulado de qualidade se ela estiver sendo discipulada de qualidade. O resumo seria assim: existe uma ordem escondida, né, na minha forma de ver, tá? Existe uma ordem escondida quando Jesus disse: vão e façam discípulos. É como se ele estivesse dizendo para a igreja: vão e também sejam discípulos. Por isso eu finalizo dessa forma, querendo encorajar vocês a prática do discipulado daqui para frente, aqueles que não têm conseguido praticar. Isso vai revolucionar a sua vida, isso vai te dar um crescimento espiritual. E vocês que ainda não estão discipulando ninguém, assim que você começar a ser mais maduro na fé, ou você pode começar a discipular já na sua casa mesmo, ensinando, maridos ensinam esposas, esposas ensinam filhos, uns ensinam aos outros, amigo ensina amigo. E a mensagem principal do discipulado, pelo amor de Deus, a gente não pode terminar a live sem essa. A mensagem principal do discipulado é o Evangelho. É aquilo que Jesus fez pela humanidade. Jesus deu a sua vida no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus, para nos livrar da ira vindoura, da ira futura. Por isso, dessa forma eu quero terminar esse ponto. A Su vai me ajudar só concluindo essa ideia final do discipulado dentro da igreja. Obrigado, gente. A gente já está terminando, tá? Eu queria falar diretamente com você, agora a igreja, né? Especial a nossa Igreja Amplitude, sobre a posição do discípulo. A gente fala muito sobre o discipulador, sobre fazer discípulos, mas existe uma decisão no coração do discípulo de continuar aprendendo, de continuar se expondo, de buscar aquela pessoa que você enxerga como uma pessoa mais madura e que pode te apontar uma direção. A gente vê isso nos discípulos de Jesus. Jesus nunca buscou o mesmo discípulo duas vezes. Quando eles recebiam esse convite, eles caminhavam com Jesus e custasse o que custasse, eles continuavam lá. Eles foram exortados, eles tiveram as falhas escancaradas, não é? Eles tiveram que olhar para eles mesmos e enxergar como eles eram maus e ruins, mas eles continuaram lá. Pedro fala: Senhor, para onde eu vou? Quando alguns discípulos abandonam Jesus, ele fala: para onde eu vou, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, precisa haver esse posicionamento do aprendiz de perseguir esse conhecimento, de fazer questão de ter um coração exposto, de não se esconder. Então, quando você estiver praticando um discipulado, e agora eu falo com você, discípulo, né? Todos nós somos discípulos de Jesus e a gente, quando fala do discipulado, a gente está apontando para Jesus. Nós queremos que vocês sejam como Jesus. Você não tem que imitar o seu líder ou parecer o seu líder, falar como o seu líder, mas o papel dessa pessoa, desse líder, é apontar Jesus para você e permitir que você encontre um caminho para ser como Jesus. Então, quando a gente fala discípulo, você é discípulo, igreja, você é discípulo de Jesus, né? Então, exige de você, igreja, essa postura de aprendiz, né? De ter realmente a vida aberta para essa pessoa de confiança, que vai pegar esse pecado junto com você e vai levar diante de Deus e vai colocar esse pecado diante da palavra de Deus, vai falar: olha, é assim que a gente conserta esse caminho, vamos orar sobre isso, vamos pedir para que o Espírito Santo revele essa verdade que está aqui e te ajude a aplicar isso na sua vida. Mas existe essa postura do aprendiz, de buscar de novo, falar: olha, eu ainda não estou conseguindo, eu tenho me sentindo mal. Não esconda os seus problemas. Quando o seu discipulador te perguntar: tá tudo bem?
no seu casamento, com as suas finanças, você está conseguindo praticar as disciplinas espirituais. Não tem uma resposta pronta, tá tudo bem, quando na verdade não tá. Confie no discipulado. Foi assim que Jesus treinou 12 homens para fazer novos discípulos, e por isso a palavra de Deus continua viva, né? Também por isso, porque existiram discípulos que não desistiram dessa posição de aprendiz. Então, a igreja, hoje nós não temos o culto ao vivo, né? Lá juntos, nós não podemos estar juntos. Mas você tem, falando para a Igreja Amplitude, você sabe quem é a pessoa que pode te ajudar. Então, tenha comunhão com essa pessoa nessa quarentena. Use a tecnologia e aproveite, faça o culto familiar. Os casais sejam um para o outro uma coluna, sabe? Onde um pode descansar a cabeça no ombro do outro e chorar no ombro do outro. É isso que nós temos hoje, né? Na verdade, foi isso que nós sempre tivemos e hoje isso está tendo mais valor. A nossa família, pais, sejam pastores dos seus filhos, mães, aproveitem que seus filhos estão em casa e ensinem, como Moisés disse, em todo o tempo, a palavra de Deus para eles. Vamos aproveitar, porque esse método do discipulado, ele vence essas barreiras que nós estamos enfrentando hoje com o vírus. Então aproveite, faça isso, viva e seja transparente, não tenha medo de expor, porque é quando nós tiramos o véu do nosso rosto que nós somos transformados de glória em glória, como Paulo disse, tá bem? Agora a gente vai orar para terminar. Se você precisa de alguma oração, você pode pôr aí nos comentários. Se a gente não conseguir ler agora, a gente vai saber desse pedido de oração e vamos colocar em oração. Se você não quiser pôr nos comentários, manda no mensagem inbox da igreja, a gente pega o seu pedido e vamos colocar em oração também, tá bom? Obrigada por você ter passado esse tempo com a gente. E agora nós vamos orar para terminar. A Lu vai fazer uma oração para terminar. Junto comigo? Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, e nós queremos te agradecer por tudo que nós temos vivido, Senhor. Nós sabemos que há um aprendizado em tudo isso e nós queremos te agradecer também por essa oportunidade de sermos discipulados, Senhor, pelos nossos pastores, a oportunidade de termos um amigo, Senhor, que nos ajuda, nos motiva, nos incentiva. Nós te agradecemos por isso. Nós oramos nesse momento, Pai, para que os corações eles estejam abertos, Senhor, a serem ensinados, Pai. Nós oramos para que haja um desejo de mudança, Senhor, haja um desejo de crescimento por parte de todos, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos para que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor, para que nós possamos sentir o interesse, Pai, de nos parecer contigo, buscar um discipulador, Senhor, e querer a mudança, Pai. Nós oramos para que haja verdade nos nossos sentimentos. Em nome de Jesus, eu oro abençoando os meus amigos, Senhor, todos aqueles que estão assistindo essa live. Nós oramos para que isso impacte, Senhor, cada coração. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade em cada família, que as pessoas peguem tudo isso que foi falado hoje e comecem a aplicar em suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a todos, Pai. Senhor, nós também oramos pelas necessidades, Pai, desse momento. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada família da Igreja Amplitude, cada família que está aqui nos assistindo, Pai. Senhor, o Senhor sabe das necessidades de cada um. O Senhor sabe do que nós precisamos, Pai. Eu peço que o Senhor ajude as pessoas a se reinventarem nesse momento, que o Senhor traga trabalho para eles, Pai, maneiras de conseguir dinheiro para manter a família, Senhor. Eu oro para que o Senhor faça milagres, Pai, quando as coisas se esgotarem, que o Senhor faça milagres, Pai, na vida de cada família, que o Senhor cuide dos casamentos, Pai, nesse momento de quarentena. Pai, que o amor renasça no coração deles.
Que o perdão renasça, Senhor. Que a harmonia volte a estar nos lares, Pai. Que haja um perdão, Senhor. Que um consiga se colocar no lugar do outro, Senhor, nesse momento novo. E que os casamentos não sejam, Senhor, enfraquecidos, mas sim fortalecidos nesse amor que tudo suporta, Pai. Quando nós fazemos os nossos votos, Pai, nos tempos bons ou nos tempos ruins, Senhor. E que isso seja verdade nos casamentos hoje. Eu oro pelas mães, Senhor, que estão com os filhos em casa. Dá graça para elas, Pai. Ajuda elas a aproveitarem o tempo, Senhor. E usar esse tempo para fortalecer a família e o Evangelho nos lares, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro para que o Senhor nos dê esse coração de aprendiz, Pai. De se colocar diante do Senhor e diante dos nossos irmãos, Pai, de confiança. E realmente sermos transparentes, Pai. Expostos, Senhor, com o rosto desvendado. Para que o Teu Espírito Santo nos transforme e nos faça mais parecidos com o Senhor. Eu abençoo a cada um, Senhor, que está aqui, cada um que está com a gente pela internet. Que o Senhor cuide da sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Obrigada, gente. A gente espera fazer mais vezes assim. E, na verdade, esperamos que a gente possa estar juntos logo, né? Mas até lá, a gente vai tentar encurtar essa distância, tá bom? É isso aí, pessoal. Pode falar. Boa semana. Fiquem conectados nos nossos canais aí, no Instagram da igreja. A gente tem uma conta no YouTube também. Um abraço para todos, principalmente o pessoal da igreja e os amigos também até do exterior. A Lu, o Zacher da Holanda. Ax. Deus abençoe todos vocês aí. Não existem distâncias para a igreja. Não existe mais distância, mesmo nesse momento. Até mais, gente. Fiquem Deus com Deus. abençoe. Tchau. Tchau.